Presidente Michel Temer sanciona Sistema Único de Segurança Pública. Ex-presidente Fernando Henrique presta depoimento como testemunha de defesa de Lula. Ele diz ao juiz Sérgio Moro que ex-presidente não tem como saber de tudo no cargo. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, diz que Justiça e Estado não funcionam bem sem imprensa livre. Economia piorou para 72% dos brasileiros, segundo Datafolha. Número de pedidos de recuperação judicial volta a crescer no Brasil. No Dia dos Namorados, marido e mulher aparecem em primeiro lugar entre os mais presenteados. Os jogadores da seleção brasileira aproveitaram hoje o último dia de folga na praia. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi ouvido hoje como testemunha do ex-presidente Lula no processo que investiga a propriedade do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. O depoimento de FHC ao juiz Sérgio Moro foi por videoconferência no processo que corre no âmbito da Operação Lava Jato. FHC concordou com a tese da defesa de Lula de que a responsabilidade de eventuais crimes na Petrobras não pode ser transferida para o presidente da República. Você tem várias instâncias de responsabilidade. O presidente é responsável por quem incluiu. Depois lá dentro você não tem nem tempo de saber. As pessoas pensam que o presidente pode tudo, sabe tudo. Tomara. No processo, o Ministério Público cita encontros de Lula com empresários, mas Fernando Henrique disse que um presidente tem o dever de ouvir a todos, até mesmo malandros. É natural que o presidente se comunique com as pessoas representantes da sociedade. A função de quem está governando não é escolher o interlocutor. Você escolhe o interlocutor quando você não está na vida pública. Você está na vida pública, você tem que lidar com os personagens públicos. Agora, você tem que ter uma atitude, uma forma de ser, que os impeça até mesmo de dizer as inconveniências. O problema não são os malandros. O malandro é malandro de vez em quando. O burro é burro sempre. Então, essa é a atitude. Quer dizer, mesmo malandro, você sabe que ele é malandro, você não vai entrar na malandragem dele. Você tem que ver da malandragem dele o que ele quer. Né? E ele não pode ser malandro o tempo todo. Tem momentos que não é. Né? E se for um coitado, vai fazer o quê? Também não tem que ser discriminado. Enfim, eu acho que quem tem função pública tem o dever de ouvir e a obrigação de cumprir o que é a sua convicção. Tentar levar o país para uma certa direção. Lula é acusado de receber propina da Odebrecht em forma de reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior paulista. A propriedade é atribuída a ele, mas o petista nega a acusação. O ex-presidente responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Atualmente, ele está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, condenado em segunda instância no processo que envolve um triplex no Guarujá. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, defendeu hoje a liberdade de imprensa no Brasil. A ministra participou do seminário dos 30 anos sem censura. Carmen Lúcia lembrou que uma imprensa livre é a garantia de um país democrático. A mudança desses 30 anos de vigência da Constituição é significativa. Talvez há 40 anos atrás fosse impossível se cogitar de um encontro como esse. Há 30 anos estávamos a discutir a liberdade na sociedade brasileira que produziu a Constituição. Em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. O deputado federal e jornalista Miro Teixeira, que participou da Constituinte de 1988, destacou a importância do Poder Judiciário para a garantia da liberdade e do trabalho da imprensa. A nossa luta pela democracia vem das ruas, sim, mas a efetivação dos resultados se dá no Poder Judiciário, se dá no TSE no momento das eleições. E se dá no Supremo Tribunal Federal
para que se reconheça realmente o que estava escrito na Constituição sobre a liberdade de imprensa. No evento, foi lançado um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, com dados de associações do setor, contabilizando mais de 2.300 processos, aos quais veículos de comunicação respondem. Na maioria, contabilizados pelo CNJ, há acusações de difamação. 59,5% das ações é por suposta infração à legislação eleitoral. Já 19,4% geralmente ajuizadas por políticos por prejuízo à imagem. A Constituição protege a liberdade de imprensa, indissociável da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão, de acesso à informação e de comunicação. No Estado Democrático de Direito, essas liberdades se interpenetram e se retroalimentam. O ministro do Superior Tribunal do Trabalho e conselheiro do CNJ, Aloísio Correia, mandou a mesa de debate sobre os desafios para uma comunicação livre nos dias de hoje. Correia defendeu a criação de ações afirmativas que garantam a livre manifestação de opiniões. Nós que estabelecemos um pacto social com a Constituição de 1988, precisamos, acima de tudo, criar ações afirmativas, no sentido de garantir essa liberdade de pensamento. O pensamento, não há como se inibir a sua manifestação. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, em entrevista à TV Justiça, falou da importância da liberdade de imprensa. Mas temos que destacar exatamente isso, né? São 30 anos sem censura, 30 anos de Constituição Federal, 30 anos de plenitude do direito à livre expressão, à livre manifestação e à liberdade de imprensa, né? Claro que nós temos muito ainda a construir, mas me parece que isto se faz a partir exatamente de seminários como este, a partir deste debate e, acima de tudo, da conscientização da sociedade brasileira, de que é pilar de sustentação de uma democracia exatamente nós termos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É fundamental para que todos nós possamos aprender a escutar os dois lados, para que possamos conviver com as diferenças, para que possamos opinar e efetivamente ouvirmos aquilo que muitas vezes não fecha com as nossas ideias. Portanto, liberdade, este é o ponto fundamental, e notadamente quando se fala em liberdade de expressão, quando se fala em liberdade de imprensa. O desembargador Fernando Zorzenon, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, suspendeu a liminar que impedia a realização do leilão das distribuidoras da Eletrobras. A ação proibia que a estatal apresentasse um estudo sobre o impacto que a operação teria para os trabalhadores das empresas envolvidas. No despacho, o desembargador afirma que a concessão provisória impedia a realização do leilão e só se justifica ser usada quando há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre nesse caso. Na decisão, Zorzenon questionou a competência da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que concedeu a liminar. O magistrado afirmou que cabe às varas trabalhistas dos locais onde as empresas atuam decidir sobre casos dessa natureza. A Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro concedeu uma liminar no início desse mês a favor dos sindicatos de trabalhadores das distribuidoras da Eletrobras, que suspendeu o leilão até que a estatal apresente um estudo com os impactos que a mudança traria para os empregados. As distribuidoras atuam nos estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas e devem ser privatizadas até o dia 31 de julho. O Tribunal de Contas da União já aprovou o edital, que deve ser publicado nos próximos dias pelo BNDES, logo após a publicação de resolução do Conselho do Programa de Parceria de Investimento, com as adaptações determinadas pelo TCU. Imagens de uma câmera de segurança instalada dentro de um carro ajudou a polícia de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a identificar e prender um homem que assaltou um taxista. O assalto aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Antônio Carlos da Silva, de 22 anos, solicitou uma corrida em um ponto de táxi no centro de Dourados. Logo após o taxista de 59 anos de idade entrar na rodovia, Silva, armado com um facão, anunciou o assalto. Imagens de uma câmera dentro do veículo
mostram o exato momento em que o taxista reagiu e houve luta entre os dois. A vítima conseguiu escapar correndo e o assaltante fugiu levando o carro, este Chevrolet Cobalt. O taxista acionou a polícia militar, que conseguiu prender o ladrão por volta das 10 horas no anel viário de Dourados, em uma área próxima à reserva indígena. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial e autuado em flagrante. Além de recuperar o carro, a PM ainda apreendeu o facão utilizado no assalto, R$ 400 em dinheiro, um aparelho de GPS e recuperou o telefone celular da vítima. O taxista teve ferimentos leves em uma das mãos. E uma imagem impressionante. Um homem escapou por muito pouco de ser atropelado por um caminhão. O caso aconteceu no fim de semana em Sorocaba, no interior paulista. Imagens da câmera de segurança de uma pizzaria registraram o acidente. O homem anda tranquilamente e sai da calçada por um instante para desviar de um veículo. Já uma criança deixa um estabelecimento comercial e corre em direção a um adulto. Nesse momento aparece o caminhão desgovernado. Ele atingiu os veículos que estavam estacionados e por muito pouco não acertou o pedestre. Com o impacto, uma árvore foi arrancada e os galhos atingiram o homem, que conseguiu correr para sair da rota do caminhão. Ao todo, o Corpo de Bombeiros informou que 5 pessoas ficaram feridas, mas o estado de saúde das vítimas não foi divulgado. E veja a seguir, Donald Trump e Kim Jong-un fazem encontro histórico em Singapura. E ainda, 7 em cada 10 brasileiros acham que a economia piorou nos últimos meses. O presidente Michel Temer sancionou hoje o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O SUSP será coordenado pelo ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, e busca integrar os órgãos de segurança e inteligência. De acordo com o ministro Raul Jungmann, a União deverá entregar o plano até o final deste ano. Os estados têm 2 anos para fornecer as informações. No dia de hoje, nós construímos um federalismo, uma unidade compartilhada, até aqui inexistente, entre todos os níveis e todas as esferas da República, ou seja, nível municipal, estadual e federal, como eu aqui já disse, e integrando todas as polícias, seja integração na inteligência, seja integração nas operações, seja em termos de base de dados, seja em termos de criar um DataSUS, como por assim pode-se dizer, para que nós possamos ter os números, os dados e os fatos relacionados ao crime brasileiro. Em caso de não fornecerem todos os dados requisitados pela SUSP, a pena pode chegar até a suspensão de recursos para as federações. Lembrando que, além dessas ferramentas e instrumentos, nós temos os recursos do BNDE de 40 bilhões de reais para financiamento. Teremos agora recursos concessionais, ou seja, recursos a fundo perdido, que nós vamos exatamente negociar com os estados e municípios, mas sempre dando um rumo, deixando claro que nós queremos e cobraremos metas em termos de redução de homicídios, em termos de formação de policiais, em termos de corregedorias autônomas, em termos de dados e informações e base de dados e informações, para que a gente possa avaliar e progressivamente melhorar a situação da segurança pública no Brasil. O presidente Michel Temer afirmou saber que o drama da violência faz parte da vida dos brasileiros das cidades e do campo. Temer classificou o fato como uma tragédia humana e disse que todos são vítimas de uma criminalidade cada vez mais sofisticada. Por isso, defendeu que há necessidade de um combate à altura. A tortura é inadmissível, mas não se pode tratar a criminalidade com rosas na mão. Nós vamos combater a criminalidade, mas não vamos ultrapassar os limites da legalidade. Como, aliás, nós combatemos, superamos esta questão momentosa 2 semanas atrás. E é interessante, vieram vozes que disseram o governo deveria, desde o primeiro momento, sair espancando as pessoas para impedir que isto se desse. Nós utilizamos precisamente o diálogo no primeiro momento e, ao depois, a autoridade conectada com o diálogo, quando chamamos as forças federais. E, em breve tempo, de qualquer maneira, superamos algo que parecia insuperável. Entre os integrantes do SUSP estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal,
As polícias civis e militares, corpos de bombeiros, guardas municipais, órgãos de sistemas penitenciário e socioeducativo, institutos de medicina legal, agentes de trânsito e guarda portuária. E a gente vem acompanhando o impasse do governo com os valores dos transportes de cargas. Já foram divulgadas 2 tabelas com o preço mínimo, mas isso gerou descontentamento entre caminhoneiros e empresários. E, além disso, novas discussões sobre o tema. E haja notícia ruim para o governo Temer. O índice de impopularidade é de mais de 80%. É o mais alto registrado desde 1989. Além disso, as previsões do mercado financeiro não são das melhores. A segunda-feira em Brasília começou da mesma forma que encerrou a semana, com as negociações entre caminhoneiros e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E, mais uma vez, a reunião na NTT entre a categoria e técnicos da agência não foi conclusiva. Esse já é o 3º encontro do grupo que se reuniu na última sexta-feira e no sábado. É que antes de chegar a uma conclusão e bater o martelo sobre a tabela de preço mínimo de fretes, o governo quer conversar também com a classe empresarial, porque sabe que precisa encontrar um denominador comum entre as partes para solucionar este impasse. A primeira tabela com preços mínimos de frete saiu no dia 30 de maio. Aí o setor produtivo reclamou, alegando que estava alto demais e, inevitavelmente, o aumento no custo do transporte seria repassado para o consumidor, que passaria a pagar mais caro pelas mercadorias. Uma segunda tabela foi editada e publicada no Diário Oficial da União, mas não durou nem 4 horas. Quem reclamou dessa vez foram os caminhoneiros. Alegaram que o valor estava muito baixo, até mais do que antes da greve, inviabilizando o trabalho. Por enquanto, a que está valendo é a primeira tabela, o que agrada os caminhoneiros que exigem um valor mínimo para o frete. Mas entidades que representam empresários já estão entrando na justiça, alegando que o tabelamento de preços fere a economia de mercado e amplia a possibilidade de movimentos que tentem pressionar o governo. Além da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, foi a vez da Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil pedir ao Supremo Tribunal Federal para suspender a medida provisória. Caberá ao ministro Luiz Fux analisar o caso. Um outro assunto que também volta ao centro dos debates aqui em Brasília, mais especificamente no Congresso Nacional, é sobre o marco regulatório do transporte de cargas no Brasil. Essa também é uma demanda dos caminhoneiros e precisa ser votada na Câmara dos Deputados. O problema é que, com o início da Copa do Mundo e a chegada das festas juninas, resta saber se haverá quórum durante as sessões e se os deputados chegarão a um acordo. O tema começou a ser discutido na semana passada, mas não houve consenso. O que pode ajudar a tramitação e a aceitação da proposta que regulamenta o setor de cargas é que o relator, deputado Nelson Marqueselli, do PTB, depois de muita polêmica, resolveu retirar do texto o artigo que anistia os caminhoneiros e transportadoras das multas aplicadas durante a paralisação. Ele atendeu ao pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, para incluir a questão das multas em outra medida provisória. Enquanto isso, o governo mantém o pedido aos estados para que reduzam a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, sobre o preço do diesel, como parte dos compromissos assumidos com os caminhoneiros para baixar o preço do combustível e garantir o fim das paralisações. Além do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, que já reduziram a alíquota, outros estados, como Acre, Amapá e Sergipe, avaliam uma diminuição do tributo. Mas das 27 unidades da federação, 17 descartaram a possibilidade de mexer na carga tributária, citando, sobretudo, a falta de espaço fiscal para abrir mão desta arrecadação. E após a greve dos caminhoneiros, uma pesquisa Datafolha, publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo,
mostrou que 7 em cada 10 brasileiros acham que a economia piorou nos últimos meses. Essa é a avaliação mais negativa desde fevereiro de 2016, quando o país ainda enfrentava uma recessão. Os resultados desse estudo mostram que 72% acham que a situação piorou. 20% acham que se manteve, 6% acham que melhorou e 1% não soube responder. Na última pesquisa, os que achavam que a situação econômica tinha melhorado era de 52%. Sobre a greve dos caminhoneiros, 69% disseram que o movimento trouxe mais prejuízos que benefícios. Para 20%, trouxe mais benefícios. 8% disseram que o movimento não trouxe nem benefícios nem prejuízos. E 3% não souberam responder. O Datafolha ouviu 2.824 entrevistados entre os dias 6 e 7 desse mês. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Outras variações na pesquisa também aconteceram após a greve. O índice de impopularidade do governo de Michel Temer chegou a 82%. É o mais alto registrado pelo Datafolha desde 1989. A pesquisa também foi feita nos dias 6 e 7 de junho, portanto, depois da paralisação dos caminhoneiros. E a previsão do mercado financeiro para a inflação de 2018 subiu de 3,65% na semana retrasada para 3,82% na última semana. O custo das medidas para baixar o preço do diesel será maior do que foi estimado pelo governo. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Um órgão ligado do Senado estima que o governo vai gastar 14 bilhões e 700 milhões de reais para bancar a redução do preço do diesel. O valor é 1 bilhão maior do que o divulgado pelo governo. A medida foi tomada após pressão dos caminhoneiros que promoveram recentemente a maior paralisação da história da categoria. E falando na greve do setor, o presidente do IBGE, Roberto Olinto, disse não ter dúvida que a paralisação terá reflexos no PIB, mas ainda não é possível fazer projeções. Nesta segunda, a pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central, apontou uma queda na projeção do PIB de 2018 para 1,94%. E pela primeira vez em 18 semanas, o mercado também reduziu a projeção de crescimento econômico para 2019 de 3% para 2,8%. A Caixa Econômica Federal aumentou o teto de financiamento de imóvel usado para servidores públicos. O limite para financiar a casa própria passou de 70% para 80%. O Banco Público possui cerca de 43 bilhões em contratos com servidores, um segmento que tem a menor taxa de inadimplência. Para outros clientes, o percentual do valor financiado permanece em 70% para imóveis usados e de 80% para unidades novas. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,54% e encerrou o dia cotada a R$ 3,727 na venda. Líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte estão reunidos neste momento para tentar chegar a um consenso sobre o polêmico programa nuclear e balístico da ditadura comunista. O local escolhido para o encontro histórico foi um luxuoso hotel em Singapura. Minutos antes do encontro, o presidente norte-americano informou que um assessor que o auxilia em temas de economia e comércio teve um infarto. A tensão marca o histórico encontro. Os Estados Unidos temem o desenvolvimento de mísseis nucleares que poderiam atingir o país e pedem o encerramento completo das pesquisas e armas nucleares da Coreia do Norte. O momento exato que eles se cumprimentam, esse cumprimento, esse aperto de mãos histórico registrado nesta segunda-feira, dia 11 de junho. A expectativa é que Kim Jong-un lidere uma inspeção internacional do arsenal do país. Já os norte-coreanos querem o fim das sanções contra o país. Os chefes de Estado vão debater esses e outros assuntos em um encontro privado. Olha só, a imagem é de... Né, Carol? Está numa situação assim amena, aparentemente. Exatamente. Parece que está indo tudo bem aí na conversa entre os dois, pelo menos nos cumprimentos. Paralelamente, representantes dos dois países também estão reunidos
para debater outros assuntos menores. Segundo analistas, essa será uma oportunidade única para Trump causar uma boa impressão como negociador, apesar de sua falta de experiência diplomática. E o secretário-geral da ONU pediu que a paz e a desnuclearização verificável da Península Coreana sejam o objetivo principal desse encontro. Antônio Guterres indicou que a Agência Internacional de Energia Atômica pode ajudar na verificação. Horas antes da cúpula entre Pyongyang e Washington, o secretário-geral da ONU pediu que a paz e a desnuclearização verificável da Península Coreana sejam o objetivo principal do encontro. Antônio Guterres também pediu contribuições para ajudar 6 milhões de norte-coreanos e ressaltou a importância de melhorar o respeito aos direitos humanos no país comunista. Os dois líderes estão tentando sair do ciclo perigoso que criou tanta preocupação no ano passado. A paz e a desnuclearização verificável devem continuar sendo objetivos claros e compartilhados. Antônio Guterres indicou que a Agência Internacional de Energia Atômica pode ajudar na verificação se as partes solicitarem. Depois que a Coreia do Norte convidou jornalistas estrangeiros para testemunhar o fechamento do local de testes nucleares de Punggye-ri em maio, Guterres criticou a ausência de especialistas internacionais. Antes do encontro histórico e em meio a um forte esquema de segurança, o líder norte-coreano Kim Jong-un saiu do hotel onde está hospedado para visitar atrações de Singapura. Está muito simpático hoje. Me chamou a atenção, fiquei feliz de vê-lo sorrindo também para o Trump. Exatamente. Estava super sorridente hoje. Espero que seja um encontro bem amigável, né? Marcante para a história mundial. Ele sorriu, né, e acenou aí para uma multidão de jornalistas e curiosos. O líder norte-coreano Kim Jong-un fez um passeio noturno nesta segunda-feira por algumas das atrações em Singapura antes de seu encontro histórico de terça com o presidente americano Donald Trump. Ele visitou o moderno jardim botânico local, de mais de 10 hectares, sob um forte esquema de segurança. Kim Jong-un sorriu e acenou para uma multidão de jornalistas e curiosos que tentavam se aproximar. O líder norte-coreano estava acompanhado de sua irmã e conselheira Kim Yo-jong. O jornal oficial da Coreia do Norte publicou fotos de Kim Jong-un embarcando no domingo em um Boeing 747 da Air China, que o levou para Singapura. A escolha de uma aeronave estrangeira pode surpreender, considerando-se que se trata de um país que se orgulha de sua autossuficiência, e ainda mais no caso da China. As relações entre Pequim e Pyongyang estão estremecidas desde que o governo chinês apoiou as sanções internacionais contra o programa nuclear norte-coreano. Ao ser questionada nesta segunda, a diplomacia chinesa se limitou a afirmar que o pedido de transporte partiu de Pyongyang e que uma companhia aérea chinesa havia oferecido seus serviços. E veja a seguir, número de pedidos de recuperação judicial aumenta 30% no Brasil. E ainda, marido e mulher aparecem em primeiro lugar entre os mais presenteados no dia 12 de junho. O número de pedidos de recuperação judicial voltou a crescer no Brasil. A lentidão na retomada da economia fez aumentar em 30% de janeiro a abril deste ano o pedido de socorro das empresas. O crescimento dos pedidos de recuperação judicial neste ano atingiu todos os segmentos de empresas. O número de pedidos que tinha recuado em 2017 voltou a subir no país. Entre janeiro e abril, eles totalizaram 518, uma alta de 30% na comparação com o igual período do ano passado. Com a greve dos caminhoneiros em maio e as oscilações bruscas do câmbio na última semana, o caixa de muitas empresas foi ainda mais comprometido. Entre as grandes, um dos casos mais recentes foi o da concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Na avaliação da Serasa, que faz a consolidação desses números, 2018 será pior que 2017, mas não tão ruim quanto 2016. Ao pedir recuperação judicial, essas empresas impedem a execução das dívidas, sejam elas com bancos ou fornecedores.
A dificuldade de negociação com credores impossibilita saídas rápidas, o que faz com que o plano de recuperação leve mais do que os 180 dias estipulados em lei para ser aprovado. Segundo consultores e advogados que dão assessoria nesses processos, os principais entraves são as elevadas desvalorizações sobre a dívida propostas pelas empresas, o que não agrada aos credores, e muitas vezes a falta de garantias. O Procon faz um alerta aos consumidores. Algumas instituições financeiras estão fazendo uma pegadinha com os clientes na hora de renegociar o empréstimo consignado. Elas oferecem um valor bem menor nas parcelas, mas aumentam muito o prazo e o valor final. O juro médio do empréstimo consignado caiu 2,5 pontos nos últimos 12 meses, de acordo com o levantamento feito pelo Banco Central. A taxa anual é de atualmente 25,7%. E aproveitando essa queda, muitas empresas do mercado financeiro estão aplicando uma espécie de pegadinha no consumidor. Funciona da seguinte forma: as instituições chamam as pessoas para fazerem uma renegociação, oferecem uma mensalidade, um valor mensal menor. Só que em contrapartida, o tempo para o pagamento vai aumentar e, consequentemente, o valor total também vai crescer bastante. O alerta está sendo feito pelo Procon de São Paulo, que ainda orienta as pessoas a ficarem atentas e desconfiarem dessas ofertas tentadoras. É muito esforço e às vezes parece que a gente é uma formiguinha. É a sensação que eu tenho. Você já fez empréstimo consignado? Sim. Mas o senhor se importa mais com o tempo de pagar o empréstimo ou com o tamanho da parcela mensal? A gente se preocupa com a parcela, né? Mas infelizmente não dá para fazer, né? A parcela é o mais importante? É mais importante. Na verdade, o bom é não entrar no empréstimo, né? Essa é bom a pessoa ter o controle e não precisar. Mas, sobre essa pergunta que o senhor me fez, o bom é ver o valor da parcela, né? Eu acho que é mais importante para não extrapolar o orçamento do mês. Eu fujo do banco. Emprestar dinheiro do banco é fria. Não vale a pena? Não vale a pena. De São Paulo, Kleber Werneck. E a Alemanha ordenou hoje o recall de 774 mil veículos da marca Mercedes-Benz fabricados pela Daimler na Europa. Em comunicado, o governo alemão acusou a presença de dispositivos ilegais que mascaram altos níveis de emissão de poluentes. O ministro dos Transportes da Alemanha, Andreas Scheuer, divulgou nesta segunda-feira que o fabricante Daimler deve fazer um recall imediato de pelo menos 238 mil veículos no país. No total, vão ser 774 mil a passar pelo procedimento na Europa. O governo da Alemanha acusa a empresa de instalar um software ilegal que mascara os níveis de emissão de poluentes. A Daimler informou que as falhas nas aplicações no software de controle do motor encontradas pelo governo serão removidas o mais rápido possível e em cooperação e transparência com as autoridades. A irregularidade foi encontrada durante testes nos modelos de Vanvito movidos a diesel e nas versões GLC 4x4 e Classe C Sedã. O Dia dos Namorados é amanhã e muita gente se prepara para presentear a pessoa amada. E se você pensa que só os casais de namorados se presenteiam, uma pesquisa do SPC Brasil mostra que a realidade é bem diferente. Daniela e Rodrigo colecionam os presentes que trocam desde que começaram a namorar. Tem desde sapato, pelúcia, a gente varia bastante. E as cartinhas que a gente sempre troca, né, amor? Tem vários, não tem só de Dia dos Namorados, mas tem... Esse dia não passa em branco de jeito nenhum. Não. Tem carta com foto nossa, tem bastante coisa. Dia dos Namorados não passa em branco. Eles sempre comemoram de um jeitinho especial. Todo ano vocês fazem questão mesmo de trocar presentes no Dia dos Namorados? Sim, todo ano. A gente tem o presente fofo, que é tipo uma pelúcia, uma cartinha, e um presente oficial, sabe? Que é uma roupa, qualquer coisa assim, perfume. Quem inventou essa regra? Ela. Mas é legal, né, amor? Vai. É legal, mas dá trabalho. E quem disse que só os namorados é que costumam trocar presentes? Casados há 5 anos, esse casal não deixa de comemorar o Dia dos Namorados. E um mimo também não pode faltar.
E Dia dos Namorados, a gente continua comemorando, assim como todos os outros anos. Por ele ser italiano, ele tem aquele toque de romantismo, que ele nunca deixou isso esquecido. Ele sempre me presenteia, a gente sai para jantar. Quando a gente não sai para jantar, a gente prepara alguma coisa em casa, toma um vinho. E eu ganho o meu presente, dou o presente para ele. E assim fica todo mundo bem, todo mundo feliz. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil derruba o estigma de que casais deixam de se presentear após o casamento. Marido e mulher aparecem em primeiro lugar entre os mais presenteados no dia 12 de junho. Em segundo lugar no ranking aparecem os namorados e, por último, os noivos. Bom para o comércio, que deve ganhar um fôlego extra com o Dia dos Namorados. A pesquisa mostra que mais de 93 milhões de brasileiros devem ir às compras. Os apaixonados devem injetar quase 16 bilhões de reais na economia esse ano. Roupas, perfumes, cosméticos e calçados são os preferidos. Segundo o SPC Brasil, os namorados estão a fim de gastar uma média de R$ 167. Mas será que com esse valor dá para comprar um bom presente? Olha só algumas opções. Para ela, que está um sapato de R$ 130. Ou então, um óculos de sol de R$ 150. E para ele, uma camiseta de R$ 100. Ou então, uma carteira de 100. Viu só? Dá sim para agradar o namorado ou a namorada. E ainda sobra troco. Só tem um detalhe que é preciso estar atento na hora de gastar. Principalmente quem já está com o orçamento apertado. Para presentear a pessoa amada, não precisa prejudicar outro relacionamento com alguém muito importante: o cartão de crédito. Todo mundo gosta de ganhar presente, vamos falar a verdade que a gente gosta e muita gente gosta de dar presente também, é gostoso. Mas a gente tem que dar o presente com consciência, sabe? Não adianta a gente comprar um presente e fazer uma dívida. Então o ideal é não comprar parcelado, principalmente o que está na moda. Porque a moda acaba e a gente continua pagando. E em relação ao cartão, eu não tenho dinheiro agora, vou parcelar no cartão. Muito cuidado com parcelamento no cartão, porque a gente sabe na hora que a gente comprou, mas mês seguinte a gente já esqueceu e está fazendo outra compra. E aí quando chega a fatura, a gente vê uma fatura muito grande, enorme, nem sempre a gente está preparado para pagar. E veja a seguir, teste do coraçãozinho pode salvar a vida dos bebês. E ainda o espetáculo da natureza com as flores dos ipês no Mato Grosso do Sul. Amanhã será o dia da cardiopatia congênita, data para conscientizar sobre a importância do teste do coraçãozinho. Um procedimento simples, pouco conhecido, mas que pode salvar a vida dos bebês. Hoje a Eloá pode correr o quanto quiser. Brinca sem se preocupar com nada. Mas não foi sempre assim. Aos 3 meses de vida, foi diagnosticada com má formação no coração, conhecida como tetralogia de Fallot. Como todos os bebês, a gente morde, a gente faz cosquinha, a gente brinca. Então ela cansava rápido, faltava o ar, ela não brincava tanto. E quando faltava o ar, ela chegava a desmaiar às vezes, entendeu? No Brasil, cerca de 29 mil crianças nascem com alguma cardiopatia congênita por ano. Segundo o Ministério da Saúde, 80% delas precisam ser operadas, mas só metade consegue chegar à cirurgia de correção. Daí a importância do diagnóstico precoce. Era uma situação grave, a situação dela. Se a gente não tivesse corrido atrás, hoje a minha filha não ia estar mais aqui. A cardiopatia congênita pode ser identificada já na gestação por meio de um ecocardiograma fetal. Se o exame não for feito, pode também ser descoberta logo após o nascimento com o teste do coraçãozinho. É usado esse equipamento na mão do bebê e no pezinho, e aí 85% dos casos críticos são identificados. Ele define através do uso de um aparelho que se chama oxímetro de pulso, que está presente em qualquer maternidade, como está a oxigenação do sangue do bebê. E se ele estiver alterado, indica que o bebê não deve nem ir de alta, e sim já ser investigado do ponto de vista cardiovascular. De acordo com a cardiopediatra, apesar de ser um exame simples e garantido por lei,
muitas mães relatam que não tiveram acesso. Embora já seja lei, a gente ainda não tem ele conhecido como o teste do pezinho, o teste do olhinho. E é tão importante quanto, porque ele define doenças que podem ser letais, né? Ser fatais para as crianças. E, infelizmente, até hoje eu tenho no consultório crianças que eu descubro com 10 anos, passa comigo e eu descubro a cardiopatia com 10 anos, ou adultos, inclusive, que vão descobrir num exame admissional que tem um problema do coração. Mesmo com a proximidade da estação mais fria do ano, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está colorida com as flores dos ipês. Um espetáculo da natureza que acontece todos os anos e encanta a população. Com suave autoridade, as flores roseadas desafiam as nuvens. Com delicada imponência, procuram uma réstia de sol no meio do céu. Uma teimosa mania de levar colorido aos dias cinzentos deste final de outono. Uma insistente vontade de encontrar um pedaço azul celeste para dar mais brilho no dia triste de cores frias. Assim começa a temporada das flores dos ipês pela cidade. A Nádia mora há 16 anos no bairro Piratininga, onde estão estes ipês já no final de florada. Mas ela costuma registrar o colorido em fotos todos os anos. E revela que sempre é possível reviver a emoção de contemplar esse espetáculo da natureza. As coisas que Deus fez pra gente, né? Uma alegria, assim. Que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não tem tempo de parar pra olhar. E quando a gente sai cedo pra trabalhar, a gente vê, né? Essas árvores floridas alegra a gente, né? Por mais que o tempo tá um pouquinho cinza, mas fica bem colorida a rua. O ipê é uma espécie vegetal típica de todo o Cerrado brasileiro. E aqui em Mato Grosso do Sul, existem duas variações dessa espécie, independente da cor. Uma delas é essa daqui, que pode ser vista por toda Campo Grande. E a outra é mais encontrada na região do Pantanal. Existe uma outra espécie de ipê roxo que ocorre nas áreas inundáveis, né, do Pantanal, que é o Androanthus epitaphyllus. É uma espécie que floresce um pouquinho mais tarde que essa aqui e ela prefere áreas mais úmidas, né, áreas mais inundadas. Essa aqui prefere áreas mais secas. O professor Geraldo é mestre em botânica. Ele conta que não existe diferença entre ipê roxo ou ipê rosa. Na verdade, existe uma variação, né, entre os indivíduos da coloração. Então, muita gente chama de ipê roxo, ipê rosa, né? Varia de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Mas essa espécie que está florida aí atrás é uma só, que a gente chama de Androanthus impetiginosus, que tem uma coloração que varia desde o rosinha até, às vezes, uma coisa mais próxima do roxo. Neste ano, os ipês não estão com as flores tomando toda a copa da árvore. Nem todas as folhas caíram. Isso pode estar relacionado com a umidade do solo e do ar, que está maior em comparação com outros anos. Quanto ao título de Terra dos Ipês, que Mato Grosso do Sul divide com o estado de Goiás, não pode haver discussão. Mais ou menos como dupla sertaneja, né? Se você tem as nossas aqui, tem as deles lá, né? As duas são boas e a gente está na terra delas, né? E já que não há motivo para discutir quem é o dono do título, resta aproveitar o espetáculo de cores a cada ciclo da natureza. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.